Zacarias capítulo 3. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: Eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: Coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada homem convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: O que vês? E eu disse: Eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele respondeu e falou-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície, e ele trará a pedra angular dos brados e clamores, graça a ela. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa. As suas mãos também a finalizarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos enviou-me a vós. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto para outro. Então respondi, dizendo-lhe: O que são essas 2 oliveiras do lado direito e esquerdo do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: O que são estes 2 ramos de oliveira, que através de 2 canos dourados escorrem de si o óleo dourado? E ele me respondeu e disse: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Eu me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um rolo voador. E ele me disse: O que vês? Eu respondi: Eu vejo um rolo voador, o seu comprimento é de 20 côvados e a sua largura de 10 côvados. Então disse-me: Esta é a maldição que avança pela face de toda a terra, pois todo aquele que rouba será cortado conforme está de um lado, e todo aquele que jura será cortado conforme está do outro lado. Eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira,
e com as suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e disse-me: Levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: O que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Ele disse ainda: Este é o seu aspecto em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. E ele disse: Esta é a perversidade. E a lançou dentro do meio do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então levantei os meus olhos e olhei, e vi que saíram duas mulheres, e o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha, e levantavam o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde elas levam o efa? E ele disse-me: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E ela será estabelecida, e ele será colocado sobre a base dela.